Rosane ainda não chegou e Sara está presente. Beleza. Deixa eu ver. Por incrível que pareça, aqui em casa é o seguinte, em relação à chuva. No momento da chuva em si, geralmente a internet não cai. Ela fica um pouco mais lenta, mas não chega a cair. Em compensação, quando para de chover, a internet já era. Eu não sei por que isso. Geralmente é o contrário, né? Não. Começou lá na casa de minha avó mesmo, no interior da Bahia. Internet via rádio, né? E aí começou a chuva da interferência, caiu. Só volta quando a chuva diminui ou para. Aqui não. Quando está chovendo, ela até funciona. Aí tá o tempo mais assim, a chuva vai diminuindo ou parou de chover, internet cai. E aqui é via rádio também. Deixa eu só. Essa câmera. Tá. Então, a aula hoje é de história. As duas aulas são de história. E nós vamos ver, sabe o quê? A gente tinha começado a falar sobre. Já começa não. Estava terminando de falar sobre a União Ibérica. Terminando de falar já sobre a União Ibérica. Estamos no finalzinho. Terminamos a página 178. Então hoje a gente vai começar. Eu vou colocar 178 aqui, porque eu vou voltar só para o último parágrafo, só para relembrar uma coisa ou outra, e depois a gente continua com a página, com as páginas 179, 180 e 81. Então, página 178, capítulo 16. Pronto. Então, tá todo mundo me escutando direitinho? Sim. Obrigado. Todo mundo responder. Tá um pouco baixo. Tá. Vou ver se eu consigo falar um pouco mais alto. Então, tá. Então, é o seguinte. Nas últimas aulas, a gente tinha falado sobre. A gente vem falando a respeito da União Ibérica. A gente vem falando sobre a União Ibérica, né? Que foi aquele momento da história em que o reino de Portugal, de Algarves e de todos os territórios pertencentes a Portugal, eles acabaram fazendo parte da União Ibérica e ficaram sob o comando. Eu me esqueci de dizer perguntar a página. Hã? Ah, você ainda não tá você ainda não tá explicando alguma, você não tá lendo algum assunto ainda não, né? Lendo, não. Estou só recapitulando algumas informações do capítulo Tá. 6. Mas Ah, tá. Desculpa. Eu tô daqui a tanto, pouco. eu tô com tanto sono que eu tô confusa até. Sim, como eu ia falando, então esse período foi em que o Filipe II ele se tornou rei ele já era o rei da Espanha e assumiu também o trono como rei de Portugal. E claro, como o Brasil naquele momento era uma colônia portuguesa,
o Brasil acabou também fazendo parte desse reino da União Ibérica, ficando sob o comando de Filipe II. E aí falamos das ordenações filipinas, falamos que ele era bastante cruel em relação às condenações, e uma dessas penas, uma dessas condenações que tinham, era justamente a pena de degredo, que seria nada mais, nada menos do que o que hoje a gente conhece como o termo de exílio, que é o ato de você se exilar ou de você ser enviado para fora do país por conta naquele caso, dos crimes cometidos, né? Hoje em dia, essa ideia de exílio já funciona um pouco diferente. A gente tem como exemplo, talvez um dos mais conhecidos, assim, durante o período da ditadura militar, em que alguns artistas brasileiros eles precisaram se exilar fora do país, como o caso de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de Chico Buarque. Eles precisaram se exilar, precisaram sair do país por conta da perseguição que eles estavam sofrendo com o fato de serem artistas e artistas que eram contra a ditadura militar. Então, eles faziam músicas, faziam protestos através dessas músicas, o que acabava desagradando bastante os militares que estavam no poder, e para que não sofressem perseguição, eles se exilavam fora do país, se exilavam na França. Também tinham dinheiro para isso, né? Na França, na Inglaterra, e tudo. É diferente da pena de degredo, pelo fato de que o degredo Que era uma opção. Rapidinho, João Pedro. O degredo era uma opção, era uma condenação realizada pelas ordenações manuelinas, inicialmente, depois as ordenações filipinas continuaram com isso, e eles passavam por um exílio obrigatório. Né? Eles sofriam como condenação a expulsão, ainda que temporária, deles de Portugal ou da Espanha para as colônias. Eles saíam de lá da metrópole, eram enviados para as colônias. Foi o caso aqui do Brasil, que a gente acabou recebendo muitos desses decretos. Entretanto, como existia a ideia de que eles poderiam ser úteis para a coroa portuguesa, esses degredados eles acabavam vindo para o Brasil, recebendo um pedaço de terra, recebendo dinheiro e, de certo modo, recebendo prestígio. Então, a gente sabe que parte da nossa sociedade, parte do processo de construção da nossa sociedade acabou se dando graças a esses degredados, graças à vinda desses ladrões, estupradores, assassinos, financiados pelo governo português para criarem suas bases aqui no nosso Brasil. Diga, João Pedro. Dormiu. Dormiu, bichinho. Enfim. Oxi. É isso aí, João Pedro. Gostei de ver. Assistindo aula deitado na cama. Isso aí. não é na cama, é no sofá. No sofá. Mesmo assim, tá Eu liguei a deitado. câmera sem querer. Queria eu poder dar aula, assim, ficar deitado no sofá, na cama, com a câmera assim pra cima. E não tem onde sentar. Se eu sentar ali na cadeira, minha tia acaba com minha raça. Enfim, acontece. Então, aí agora a gente vai começar aqui com a página 178, que falamos na aula passada. Deixa eu ver aqui.
em relação aos engenhos de açúcar e coisa e tal, as tentativas de invasão por parte de Holanda, Inglaterra, França, Espanha, dentro do território brasileiro, porque eles estavam começando a ver que o Brasil era um país próspero, pelo menos próspero na ideia de exploração, e vários países eles começaram a botar o olho grande para cima do Brasil também, pensam assim, pô, ó, eu posso também correr atrás de um pouco dessa riqueza que rola no Brasil, bastando só que eu domine alguma parte desse território. Então, aí foi que a gente terminou a aula de terça-feira, inclusive, falando disso, que a prosperidade dos engenhos de açúcar motivou uma nova investida estrangeira que novamente ameaçou o domínio territorial exercido pelo governo espanhol e pelos luso-brasileiros. Dessa vez, os holandeses invadiram o território do Nordeste brasileiro, que é um tema que vai ser abordado no capítulo seguinte, que a gente vai trabalhar. E um pouquinho antes tinha falado que foi a França, inclusive, a França fundou a cidade, construiu um forte, fundou a cidade de São Luís do Maranhão, São Luís do Maranhão, que unifica no Maranhão, né? São Luís do Maranhão. Enfim, aí na página 179. Entre 1618 e 1648, várias nações europeias estiveram envolvidas na Guerra dos 30 Anos, em um longo e violento conflito no qual a Espanha enfrentava holandeses, ingleses e franceses, inclusive os povos que estavam bem interessados no território brasileiro. Em razão da guerra, a Espanha acabou ficando enfraquecida, possibilitando que os portugueses se organizassem e lutassem contra a União Ibérica. Em 1640, Portugal conquistou sua independência e o monarca português Dom João VI, Dom João IV, aliás, ocupou o trono. Diga, João Pedro. Tio, eu vi meu boletim ontem, eu tirei só nota boa. Viu ontem o boletim? Uhum. Hum, Tirei nota boa em quase tudo, só que aí, ah, não em arte. Mas pelo menos eu fiquei em cima da média. Tipo, eu tirei 8 ao todo, mas na prova em si, eu tirei uma nota horrível. Eu foi, não lembro qual foi. sua nota foi 3 e alguma coisa. Foi Na alguma prova? coisa. Eu acho que foi. Calma aí, deixa eu... Não foi uma nota ruim, não. Não foi nota alta e tal. Mas Uhum. não. Mas misturou com as outras coisas e ficou alto. Calma aí, No deixa eu ver. Artes. final das contas, Não, foi 2,9. Que horror. 9? Aham. Quase 3. Uhum. Aí tá A bom. nota máxima foi em. Tipo, o que eu tirei bom mesmo foi português. Hum, Eu acho que no que eu errei, eu acho que foi no texto. Que, olha, tio, era pra ter 15. Era 15 a 20 linhas, eu acho. E não tem como a gente fazer 15 a 20 linhas online. Aí eu peguei e só fui por um parágrafo. tá, entendi. Fazia uma frase e parágrafo. É. Não, é porque na hora que. Quando você escreve, nossa letra acaba sendo um pouquinho maior, né? Aí quando passa para o computador diminui bastante. Algumas pessoas. A minha letra mesmo, minha letra já é pequena. Então, geralmente, a quantidade de linhas que eu escrevo no caderno é a mesma que sai no computador. Agora, depende também do limite de letras que tem por linha, né?
Eu estava vendo que É. as questões mesmo, no quadro de questões para vocês responderem, tipo, cabia muita letra, muito mais do que se você estivesse escrevendo no Word, por exemplo. Aí isso pode influenciar também, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. É, então é isso. Durante 30 anos, tio, você. Eu fico na dúvida se esse é acentuado ou não. Se você e um lobo ou se você é um lobo. Se sou eu e um lobo, eu fico preocupado porque eu tenho que ficar procurando se o lobo está aqui perto de mim. Ah, não sabe botar acento. Tá. Tem do lado da letra P. Tem assim, ó, na primeira linha, né? QWERTY. YUOP. Do lado da letra P tem um símbolo, que é um acento, né? E aí é o acento agudo. Aí você clica no acento e depois clica na letra. Aí fica assim, ó. Tem esse acento, o acento aí, é só pá, pronto. Esse, o acento agudo. O tio, minha voz quase falhou. O tio, o acento tio, não tio, eu, tio, tá logo embaixo. Aí tem embaixo do acento agudo, tem lá um negócio como se fosse meio que uma seta para cima e o tio. A mesma coisa. Clicou ali no tio e clicou na letra. Mas você é broke, é? Não sabe botar um acento. Nem minha mãe. Não é questão de ser broca, não. Às vezes, tipo, a gente só não aprendeu. Tem coisa assim que eu me embolo até hoje no computador e olha que eu uso o computador várias e várias vezes. Mas às vezes eu me embolo com ele, me perco assim para colocar uma coisa ou outra que eu não tenho o costume de colocar. E também porque a galera tá mais acostumada a escrever pelo celular, né? Aí o celular, tipo, às vezes ele coloca automaticamente os acentos. Talvez seja por isso. Mas, ó, normal. E eu tô sendo chato também falar de negócio de acento. Você tá conversando num chat. Se for numa prova, aí realmente você tem que procurar colocar o acento direitinho. Mas se está escrevendo no chat, é uma coisa informal. Enfim. É, E aí, então, a Espanha estava participando dessa Guerra dos 30 Anos, essa série de conflitos com os franceses, holandeses e ingleses. Portugal se aproveitou dessa situação, né? Já que a Espanha, a participação na guerra demandava muito dinheiro e muito tempo. Os soldados que antes a Espanha contratava para poder manter nesses vários territórios, alguns deles precisaram voltar e lutaram pelos espanhóis nessa Guerra dos 30 Anos. Então a manutenção estava cada vez mais cara e mais complicada de se fazer. A partir desse momento, Portugal viu a oportunidade de voltar a ser independente, de se libertar dessa ideia da União Ibérica e voltar a ser um país autônomo, um país independente. Foi então que os portugueses se organizaram e o Dom João IV, em 1640, conquistou para Portugal essa independência. Imagina só, Portugal que chegou lá e passou a mão no Brasil, agora teve que lutar pela sua própria independência, coisa que o Brasil só vai fazer muitos anos mais tarde. Para garantir um fim do domínio espanhol, seu governo aliou-se à Inglaterra, que lhe deu auxílio militar. Como sempre, a Inglaterra envolvida nesse meio todo aí, né? Sempre a Inglaterra. A Inglaterra é que é a dona do dinheiro
A Espanha é linda, maravilhoso lá. Olha, aprendeu a colocar acento, tá vendo? Mas, a Espanha, não, a Espanha é linda. Eu, enquanto historiador mesmo, eu sou louco para conhecer a Espanha porque os prédios de lá, os monumentos de lá, a história da Europa em si é muito bonita. Tio, qualquer lugar. Eu não tenho, eu não gosto de viver assim, viajar pra onde, então. Eu não tenho vontade de viajar pra nenhum lugar, a não ser pra Polônia. Tipo, pra fora, entendeu? Aqui do Brasil já é diferente. Tenho vontade de viajar pra Gramado. Não, eu tenho vontade de conhecer Espanha, Itália, talvez muito mais pelo fato da minha formação em história do que para passear, simplesmente. Não, eu quero conhecer esses lugares para poder ver a história em si, né? Ver onde aconteceu a história. Mas quando eu penso em lazer mesmo, eu prefiro viajar Brasil adentro, pô. Eu, meu sonho de consumo, sempre que eu podia, hoje em dia a gente está em pandemia, fica um pouquinho mais complicado, mas sempre que eu podia, eu estava na Chapada Diamantina, pô, na região de Lençóis. Chapada Diamantina, que é mato, mas são ruas de paralelepípedo, em Lençóis, principalmente, ruas de paralelepípedo, casas pequenas, a galera de lá super tranquila. É história também, mas era um lugar que eu era completamente apaixonado, sou completamente apaixonado. E eu tenho muita vontade de conhecer muita coisa ainda pelo interior da Bahia, Brasil adentro também. Alex mora lá, quem é Alex? Brasil não. Assim, não, o Brasil, é bom conhecer o Brasil, pô. Ah, do Now United, tá, não conheço. Não conheço a banda, só ouço falar do Now United e a galera toda fica falando assim, mas eu nunca parei pra escutar, não. Tio, não, eu sou hater, mas se eu falar na United, aí já é top. Eu odeio essa banda, tipo, odeio com todas as minhas forças, mas na Oi, bom United, dia. tio. Bom dia, Giovana. Ô tio, desculpa a demora, porque nessa aula tá uma bosta pra entrar. Tá tranquilo, relaxa, tá tudo bem. E eu tentando entrar desde 7 horas, já que morta. Oi, tio. Uhum. Não acontece porque, primeiro que por causa de chuva e tudo, os servidores de vez em quando dão algum tipo de problema. Aí fica mais lento. E são muitas pessoas pedindo para entrar ao mesmo tempo. Tipo, é, você no sétimo ano, mas também gente no sexto, no Ah, oitavo, eu no entendi. primeiro. Pra uma pessoa só fazer Aí acaba isso? fazendo uma fila, né? Faz uma fila, aí, tipo, carrega um pouquinho, entra um, carrega um pouquinho, entra outro. Aí fica rolando isso. Por isso que às vezes a gente acaba demorando de entrar um pouco, né? E com essa época de chuva ainda por cima, os servidores dão problema. Mas se puder, por favor, tirar minha falta, eu agradeço. Não, vou colocar não somente uma falta, vou colocar 5 faltas de vez. Vai colocar 5 faltas onde? Vou colocar, porque você estava fazendo falta para o João Pedro. João Pedro triste aqui, estava Que quase horror, chorando. mentira. Que horror, tio. Sai daí. Brincadeira, gente. Pronto. Mas então, Hoje o tio tá mais alegre. Eu gosto quando tá assim, não tá tão chato. muito obrigado por dizer que eu estava chato na outra aula. É, também acho. Mas enfim, só voltando aqui, queria estar dormindo, eu também queria estar dormindo agora. Só voltando a falar uma coisa aqui, eu ainda prefiro conhecer antes vários lugares do Brasil para só depois viajar para fora. E não faço questão de conhecer os Estados Unidos. Não faço nenhuma questão de conhecer os Estados Unidos. Nem o Canadá.
Agora, Espanha, Itália, Nova Zelândia, a Oceania, né? Papua Nova Guiné, massa. Austrália, tá, não sei o quê. Sensacional. Agora, Estados Unidos eu não faço questão, não. Tio, a fita é difícil. Ô, tio, na verdade, eu ainda vou gravar, né? Mas com fé em Deus, vai dar tudo certo. Eu vou gravar pra TV Atalaia. Arrasou. Tomara, estarei aqui torcendo por você. Seria o primeiro a ligar a TV no dia assim. Minha filha, meu Deus. Minha aluna. Orgulho. Orgulho de tio. O Paulo tá falando sobre United lá no chat. Rapaz. Sim, o tio falou. Como foi, tio, que o senhor falou? United, repare. É Na United. Na É. United. Eu sou hater, eu odeio com todas as minhas forças essa banda, Eu mas também, velho. geralmente Eu ela odeio. Não É tão entendo. chato. Cada Sou música dele brasileiro. chata. Aí, ó, Nau Bosta, isso mesmo, Nau Bosta. Lá, eu sou brasileiro, não gosto de ter que falar. Na United. Eu falo português, rapaz. Na United. Eu tô me lembrando quando a sigla do BTS, que é BTS, e Fabrício estava conversando lá comigo e a gente pegou o nome lá do BTS e transformou em outra palavra. Foi muito engraçado. Gente, que horror. Não precisa nem Bia saber da o que é, né, Frente. tio? Bia da Frente é a pior pessoa do mundo, tá aí. Eu não vou nem falar um negócio desse. Enfim, meu povo. Enfim, deixa eu voltar aqui, ó. Página 179. Antes que Vitória e Helena briguem com a gente aí, porque a gente tá falando mal da banda que E ela você gosta. tá tão fofinho hoje. Encontrou sua namorada ontem, foi? Não. Eu tô fofinho porque eu sou fofo. Simplesmente Não, isso. você encontrou sua namorada ontem. Pela alegria, tô ligada. Não, não. Não, ela trabalha a semana toda. A gente só se vê final de semana. Fiquei chato. Só poder beijar Acontece. dia de sábado, é? Chatice. Pois é. Para garantir o fim do domínio espanhol, seu governo aliou-se à Inglaterra, que lhe deu auxílio militar. Como sempre, Portugal, tendo necessidade do auxílio da Inglaterra financeiramente, e quando a gente falar, lhe deu auxílio militar, o auxílio militar é, claro, vou emprestar uns soldados para você, mas vocês vão pagar por isso. Então, esse auxílio acaba sendo militar e acaba tendo um envolvimento financeiro. Inglaterra era o país mais rico do mundo naquela época. Vou tomar café, já volto, tio. É por isso que eu já trago meu café logo para cá, para ir bebendo durante a aula. Uma das primeiras medidas de Dom João IV com relação ao Brasil foi diminuir o poder das câmaras municipais e dos grandes proprietários rurais. No plano econômico, tratou de tomar medidas para evitar o contrabando de mercadorias. Então, a ideia da diminuição dos poderes, do poder das câmaras municipais, vocês lembram que esse poder foi aumentado graças ao Felipe II, né? Como ele tinha muitos territórios sob o domínio da União Ibérica, sob o domínio dele, ele teve a necessidade de dar uma autonomia um pouco maior para essas câmaras municipais, que é equivalente às prefeituras de hoje, né? Prefeituras e vereadores de hoje. Então, ele precisou dar mais autonomia para essas câmaras municipais, para aquelas decisões que são tomadas localmente, o que é o ideal, né? Só que aí, quando Dom João IV assumiu o poder de Portugal, se separando da União Ibérica, se separando da Espanha, ele voltou a concentrar todo o poder nas mãos dele. Qualquer decisão, mesmo que sejam decisões pequenas, sobre o calçamento da rua de Giovana. Pronto. Quem precisava tomar essa decisão, porque quem liberava esse dinheiro
era o Dom João IV. O pessoal passava o zap lá para João, mandava assim, parteiro, vem cá, ó, tô precisando calçar minha rua aí e tal. Manda um dinheirinho para mim. Aí era que o Dom João IV chegava assim, olhava, onde é? Ah, beleza, eu gosto de Giovana, tal, isso que ela mora nessa rua, vou mandar o dinheiro para fazer o calçamento. Aí João Pedro chega e pede também para a rua dele e fala assim, lá agora de João Pedro nada, né? Vai continuar aí pisando no barro, se chover vai fazer lama, você que se afoga na lama, miserável. Então, rolava disso, graças a essa concentração do poder nas mãos do rei, né? Então, diminuir o poder das câmaras municipais e dos grandes proprietários rurais. Afinal de contas, quem acabava mandando nas próprias câmaras municipais eram os proprietários rurais. Era a elite agrária. Não que ela tenha perdido poder nessa época. Claro, eram eles que detinham o dinheiro naquele momento, naquela época, assim como hoje ainda são essas elites que mantêm o dinheiro, e são elas que acabam mandando efetivamente no poder, na política. Né? É só a gente ver, por exemplo, o que acontece na nossa floresta amazônica, com a boiada passando aí o tempo todo lá, por causa do Ricardo Salles, e a gente vê que quem é que manda lá? Os madeireiros, os grileiros, os proprietários rurais, os garimpeiros, não a galera ralé, não quem pega lá, faz a mineração mesmo para poder tirar o ouro e mete a mão no mercúrio e tal. Não. É quem tem o dinheiro para comprar as máquinas. Se ele tem dinheiro para comprar uma máquina que custa R$ 800 mil, vai ter dinheiro para poder pagar lá para o povo do governo para dizer, opa, ó, libera aí meu empreendimento, negócio de índio, mata índio, negócio de floresta, derruba a floresta. Se você deixar eu fazer isso daqui, eu te dou um dinheiro aí por fora e você libera tudo. Liberou geral. E aí passa a boiada. Para isso, em 1642, criou o Conselho Ultramarino, que passou a ser o principal órgão da administração colonial, subordinado apenas ao rei. Conselho Ultramarino vai ser tipo quase com a função de um vice-rei. O rei ficava em Portugal. Peraí, um monte de gente levantando. O rei ficava em Portugal, mas ele criou o Conselho Ultramarino para que ele não precisasse sempre estar aqui em contato com as províncias. A partir desse Conselho Ultramarino, que é algo importante para vocês saberem da criação desse Conselho Ultramarino, através desse Conselho Ultramarino você tinha as decisões descentralizadas por sair de Portugal, mas se centralizava nesse Conselho Ultramarino, que era colocado uma pessoa de confiança do Dom João IV. Sara levantou a mão, quer falar alguma coisa? Ou foi sem querer? Eu acho que foi sem querer. Sara deve ter dormiu em cima do celular e apertou sem querer aí para levantar a mão. Enfim, e aí foi criado, então, esse Conselho Ultramarino, em 1642. Esse conselho passou a cuidar de todos os assuntos relacionados ao Brasil, como tributos, impostos, né? Autorizações. Dinho, é o que eu gosto. Do nada. É doida. Então, tributos. Então, dinheiro, Giovana, eu acho que todo mundo gosta. O que a gente não gosta é ter que pagar imposto, né? E o problema de dinheiro é justamente esse. Graças a Deus, criança não paga imposto, nem adolescente, porque aí dá pra eu viver enquanto eu tenho dinheiro. Tipo, eu só trabalhar de jovem aprendiz enquanto eu não pago imposto. Pra depois, quando eu ficar adulta, eu morrer pra não pagar imposto.
Então, na Eu tô verdade, louca. velho, deu a perceber, beba bastante água. Na verdade, você paga imposto, mas não sabe. Qualquer coisa que você compre tem imposto. Ah, preciso comprar uma câmera nova para colocar no computador e tal, para poder gravar como é? Meus Os vídeos. stories porque eu sou blogueira. Pronto, por você ser blogueira e tal. Quando você compra, tudo bem que provavelmente deve ser talvez seu pai, sua mãe quem dá dinheiro para comprar isso. Não, eu Só tenho meu dinheiro das parcerias. Venha não. Pronto. Então, beleza. Esse dinheiro que você recebe, quando você vai comprar uma câmera, quando você vai comprar um celular novo, comprar algum equipamento que te ajude a gravar seus vídeos, você está pagando imposto. Só que o imposto ele é embutido nisso. Se você olhar No uma nota valor. fiscal, embutido no valor. Se você olhar a nota fiscal da compra, você vai ver que ali vai ter ICMS, não sei quantos por cento, Ah, tal, sim. imposto, não sei, mais não sei quanto por cento, tal, tem isso, né? Agora, tem aqueles outros impostos que a gente paga, tipo o imposto de renda, a partir de um determinado valor que você receba mensalmente, você paga. IPTU, que é em relação à casa, IPVA, que é em relação a carro. Teoricamente, a gente tem algumas contrapartidas, né? Mas, enfim, o IPTU mesmo a gente paga. Esse é uma arrecadação que vai para o município e o município pega esse dinheiro arrecadado com o IPTU e vai fazer o calçamento de sua rua, vai fazer o esgotamento sanitário de sua rua, vai trocar um poste, vai trocar uma lâmpada, vai consertar a fiação. Quer dizer, isso daí, na verdade, a fiação acaba sendo a empresa de luz, Ok, mas obrigada pela dica. vai fazer as coisas todas. Então, de qualquer forma, todos nós acabamos pagando imposto de algum modo. Então eu não vou morrer, não. Vou ficar viva, melhor. Fique viva. Mas assim, ganhe muito dinheiro. Que aí você não precisa se importar. Tipo, tô pagando imposto? Tô, mas eu ganho muito mais do que isso. Então eu vou, quando eu ficar Obrigado. adulta, eu vou começar a atazanar a vida de João Pedro todo dia. Pronto. Tá vendo aí? Porque a minha. Eu não entendi o porquê, João Pedro, mas Porque ela sim, falou que porque você me deve muito de tanto estresse que eu já tive com você. minha reação foi a mesma. E Não sei ficar se ela, contando das fofocas lá pro povo. Vai, João Guilherme. não A sei se fofoca ela, você sabe qual foi. Ó, o babado é forte, viu? Rapaz. Enfim, É galera, de ano passado. É do ano passado. tchau. Eu continuo nossa aula lá no quarto horário. Então, 9h30 a gente se vê novamente. Beleza? Valeu, falou, tchau. Até mais. Giovanna, eu não tô lhe devendo nada. Você que me deve. Contou sim, que ele me contou que você contou. Quando você não tava na aula. Contei Ontem. mesmo. Contei mesmo. Oi? Contei mesmo. Sei lá, não entendi. Vai ficar sem entender.